A fórmula mais comum, milenar, da realização do negócio jurídico é por meio dos contratos. E há uma máxima em latim que diz que os contratos são feitos para serem cumpridos. Ou seja, a máxima do pacta sunt servanda. Ou seja, os contratos devem ser cumpridos. Mas pode acontecer que, por alguma razão, você se torne inadimplente no seu contrato. Pode acontecer que, por alguma razão, você deixe de efetuar o pagamento. Isso pode acontecer, por exemplo, no financiamento imobiliário. Isso pode acontecer, por exemplo, no financiamento bancário. E o que ocorre com isso? Ocorre que há, então, a emissão de um título. Esse título é chamado de título executivo extrajudicial. Nesses casos em que eu estou falando. Por exemplo, num contrato imobiliário, qual seria o título executivo extrajudicial? O contrato. E por que isso é relevante? Porque a partir do momento em que existe um contrato, você já não precisa mais de entrar com a ação chamada ação de cognição de conhecimento. Diretamente já se forma um título executivo e esse título executivo já inicia os atos de expedição de mandado de pagamento ou mandado de penhora. Então, o que acontece? Quando você recebe um oficial de justiça na sua casa, a primeira coisa que ele vai fazer é a determinação para você fazer o pagamento em 3 dias desse valor que você está inadimplente. Se caso você não efetue esse pagamento, pode então vir a sofrer as sanções decorrentes dos atos de expropriação dos bens ou até de valores, penhoras. E o que acontece nesse momento? Nesse momento é de fundamental importância contratar um advogado especializado na área e fazer a sua defesa por meio dos embargos. E esses embargos, eles têm características diferentes. Por exemplo, fundamentos diferentes. É possível, por exemplo, que a pessoa faça os embargos com base na lei do superendividamento, que é uma situação de proteção ao consumidor. Pode ser também que ele se torne inadimplente por uma situação não prevista, uma situação que fugiu ao controle daquela pessoa. Então, há a possibilidade de realização, nesse caso, de uma revisão deste contrato. Se esse for o caso, você deve procurar um profissional habilitado para que ele, então, intervenha nesse processo, faça os embargos e, quem sabe, também um acordo que seja bom para todos os lados. É isso aí. Vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui abaixo. Vale a pena a leitura.